Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos estudar sobre o HQ. Gostou dessa história? Quem já viu Homem-Aranha, Superman, Batman? Pois é, todos eles fazem parte de histórias em quadrinhos. Mas de onde é que surgiu essas histórias em quadrinhos? Há muito tempo atrás, os homens eram nômades. Eles não viviam numa casa. Eles moravam numa caverna aqui, uma caverna lá, né? Um lugarzinho, outro. Em cada lugar desses faziam o quê? Registros. Quem não lembra da arte pré-histórica? Lá com as mãozinhas, com o desenho dos animais, das caças, das guerras, dos rituais. Pois é, eram formas de contar histórias. Ainda não era propriamente dito um HQ como a gente vê hoje em dia. Não tinha essa estrutura toda, essa beleza toda, mas era uma forma de contar histórias. Outra forma de contar histórias também são a gente vê na arte egípcia, os desenhos egípcios, pinturas egípcias. Vocês já viram como é dentro daquelas enormes pirâmides? Cheio de pinturas egípcias. Claro que tem as inscrições em cima, mas seria muito legal se eles tivessem colocado um balão de fala para a gente entender. Mas é claro que a gente tem que fazer a interpretação de imagem. E necessariamente o HQ não tem só escritas. Ele pode sim ser uma contação de história só com imagens, sem ter nem tipo de balão para representar. Mas nós vamos aprender agora um pouquinho mais profundamente sobre o HQ. Como é que a gente pode produzir uma história em quadrinho então, professora? Não precisa ser igual aos nômades, né? Que nem lá nos pré-históricos. Também não precisa ser como os egípcios. A gente pode ter o nosso jeitinho de criar nossa história. E pode ser a história que a gente quiser contar. Não importa. Cada um tem o seu jeito de desenhar, a sua forma de fazer. E cada um tem um jeito de expressar essa arte. Mas existem algumas regras que vão facilitar se você tiver conhecimento delas. Então vamos aos componentes do HQ. Primeiro componente que a gente vai ver, os balões. Existe o balão de fala. Existe o balão de cochicho. Existe o balão de ideia. Existe o balão de grito. Existe o balão de amor. E existe o balão de pensamento. O que eu estou pensando? O que é agora? Esses tipos de balões facilitam a interpretação daquela história. Então a gente vê a imagem e a gente vê os balões. Nós conseguimos entender melhor a história. Outro componente, nós temos então as expressões. Vocês viram que antes, quando eu fiz os balõezinhos, eu acabei fazendo algumas expressões juntas também. Mas como é que são as expressões? Vamos fazer agora algumas expressões dessas, para vocês terem uma noção de uma história em quadrinho com expressões. São expressões o quê? Faciais. Expressão de susto. Expressão de raiva. Expressão de boa ideia. Expressão de tristeza. De sono. De assovio. Claro que não vai fazer som, mas são expressões que você pode representar no seu HQ. Então, nós temos também mais uma forma de nós colocarmos e agregarmos valor ao nosso HQ, que são as onomatopeias. Não é centopeia não, é onomatopeias. Professora, mas é aula de artes, não é aula de língua portuguesa? Pois é, gente, junta aí um pouquinho das coisas, porque artes, ela tá dentro de todas as matérias. Artes, ela tá inserida no universo inteiro. Não temos como separar artes. Por quê? Porque o maior artista já foi Deus. E se Deus foi o nosso maior artista, a arte está em todos os lugares. Então, vamos lá. Onomatopeias. Nós temos, por exemplo, quando acontece lá um HQ do Batman. E aí o Batman vem, o Robin vem, e eles vão lutar contra o Coringa e pau! Então a expressão de soco. E aí faz aquele pau. Então, por exemplo, jogou uma bomba. Pum! Tem que fazer aquela expressão daquele bum.
né? Então, tudo que for produzir som, porque o HQ não faz som, então tudo que for produzir sons, as onomatopeias vão entrar. Então, elas vão fazer, às vezes pode ser como escrita, a escrita mesmo faça esse exemplo de onomatopeia, como também pode ser uma forma de desenho, transmita essa onomatopeia. Pegou o livro de vocês? Muito bem. Vocês vão fazer a atividade da página 20 e 21. Na página 21, tem para vocês criarem um HQ. Ainda não, tá? Então, vocês vão fazer a página 20 e 21, a número 1, 2, a 3 e a 4. O HQ ainda não, nós vamos deixar para a próxima aula. Então, na próxima aula, a professora vai trazer novas ideias para vocês de como criar um HQ mais produzido, mais elaborado, de outra forma também. E a gente conversa lá na próxima aula, tá bom? Um beijo para você, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!